Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estaremos aí fazendo a correção de exercícios do livro, beleza? Então, pegue seu livro e já abra aí na página 21, que é o primeiro exercício que tem, né? Essa lição já passei para vocês desde a semana passada. Espero que todos vocês tenham feito e com muito capricho, né? O tema é a independência dos Estados Unidos. Tudo bem? Então vamos lá. Preparei os slides. Então vamos. Página 21. Sobre as 13 colônias, né? Se desenvolveram com algumas características diferentes entre si, mas também com algumas semelhanças, certo? Lembra que a professora Tati explicou para vocês lá, né, sobre a colônia do norte, a colônia do sul, que havia-se muitas características bem diferentes, mas também as semelhanças, né? E na alternativa aí, está perguntando, né? Eram formadas por pequenas propriedades? Então, você vai colocar aqui, é o N, né? Quem era que era formada por pequenas propriedades? A colônia do norte, certo? Na B, a educação para as crianças e a valorização do trabalho caracterizava essas colônias? Qual que era? A colônia do norte também. Os próprios colonos e seus familiares trabalhavam nas terras ou, no máximo, alguns servos de contrato? No norte também, tá? Na D de dado, ó. Eram propriedades cultivadas no sistema de plantation, tabaco e algodão. É o que? A colônia do sul, certo? E os produtos que ali eram cultivados serviam para abastecer o mercado interno, colônia do norte. Lembra que o mercado era interno, né? Eles não conseguiam exportar. F. O trabalho agrícola típico da região tinha como base a exploração da mão de obra escrava? Lá nas colônias do sul. Lembra que a maioria dos africanos, quando eles vinham para cá, eles ficavam na colônia do sul, tá? Porque ali eles cultivavam muito mais. Na G, tinha uma administração própria, na qual a população escolhia seus representantes aí, tá? Para liderar. Qual que é? Tanto um quanto o outro, ambos os grupos, tá? E na H você está perguntando aí, ó, a interferência da metrópole foi menos intensa na região? Só a colônia do norte. E, em razão de interesses econômicos, a região sofria uma dominação ostensiva da metrópole? Colônia do sul, beleza? Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá para a próxima agora, gente. Na página 23, abra seu livro na página 23, vai acompanhando, tá, gente? Na página 23 tem um texto, um livro aí, tá? Que fala sobre os fatores que influenciaram o começo do movimento aí, tá? A emancipação dessas 13 colônias, certo? Espero que vocês tenham lido esse texto para responder a 1, a 2 e a 3. De acordo com o texto, como a burguesia inglesa via os franceses? Bom, ela via os franceses como um obstáculo à sua expansão comercial, marítima e colonial. A 2. O autor expressa no texto os objetivos dos ingleses ao imporem as leis dos colonos na América. E quais eram esses objetivos? De garantir as vendas, de ter lucro, né, e os impostos pagos pelos produtos de empresas inglesas aí, particularmente o chá, né? Lembra do chá? E por fim, gente, o texto ele deixa bem claro, né, que a insatisfação dos colonos, como os impostos era muito grande, chegou ao máximo com outra determinação da coroa inglesa. O que mais desagradou a eles? Quais os colonos se sentiram mais prejudicados? Então aí você tinha que colocar o que mais desagradou eles, né? O que mais deixou aí os colonos, né, insatisfeitos foi, ó, a insatisfação nas colônias atingiu o máximo quando os territórios de Louisiana, tomados da França, foram declarados da coroa e os colonos proibidos de pisar por lá. Então, vocês vão grifar aí, tá? Essa linha que eu acabei de ler, que está no texto, fica na penúltima aí, na penúltima linha, tá? Vocês grifam e colocam aí, tá? O que desagradou eles, ó. Uma senhora decepção, principalmente para fazendeiros e criadores de gado do sul que esperavam ocupar essas terras. Então, vocês grifam e escrevam aí embaixo, beleza? Na página 30, vamos lá para a página 30, turma. Página 30. Certo.
tem um outro texto também que fala sobre, né, assim, ó, presta atenção. O homem, no século XVIII, estava inclinando-se para a ideia de que todos eram iguais e seus direitos naturais, e que o único fim justo do governo era manter um estado de sociedade no qual todos pudessem desfrutar seus direitos na maior extensão possível. Uma vez que a liberdade era o mais precioso desse direito, o governo devia ser restringido ao mínimo possível, mas que ainda lhe permitisse impedir que o indivíduo transgredisse a liberdade dos outros. Então, de acordo com esse texto, você tem que responder aí, ó. De acordo com o texto e com seus estudos, que relação podem ser estabelecidas entre as ideias iluministas e a luta dos habitantes das 13 colônias pela independência? Os princípios eram de liberdade, de igualdade, que foi difundido por quem? Pelos iluministas, pelos grandes filósofos que trouxeram as influências deles lá da Europa e aplicaram nas colônias, tá bom? Então, esses filósofos iluministas, eles estimularam, né, trouxeram um grande questionamento aí contra toda essa dominação inglesa, porque eles achavam que os ingleses não tinham certo domínio sobre os colonos, que cada um tinha seu direito de igualdade. Tudo bem? Tanto a divisão de poderes como a garantia de liberdade de culto prevista na Constituição dos Estados Unidos reforçavam a liberdade defendida pelos iluministas. Lembra que a professora Tati explicou, né, que as ideias iluministas elas foram iniciadas na Europa, né? Mas que depois ela começou a ser expandida e até mesmo aqui no nosso país, quantos líderes aí, né? Colocaram, se manifestaram, né, em busca de uma liberdade através das ideias iluministas, certo? E assim não foi diferente também ali nas colônias do Sul e do Norte da América do Norte, tá? B. Você já deve ter ouvido a frase: a sua liberdade termina no ponto em que começa a do outro. Que parte do texto expressa essa mesma ideia? Bom, é uma resposta pessoal, porém, o texto está dizendo que, uma vez que a liberdade era mais precioso desse direito, o governo devia ser restringido ao mínimo possível, né? Mas que ainda permitisse impedir ao indivíduo transgredisse a liberdade dos outros. O que eles querem dizer? Que cada um de nós temos a liberdade, né? Que nós não deveríamos ser assim bloqueados pelo governo. O governo não tem uma autoridade máxima sobre nossas vidas, né? Óbvio que ele vem com as leis, ele impõe sobre a sociedade para ter uma boa administração naquele local, porém cabe a nós, né, aceitarmos, a fazer ou não, tá? Então nós temos essa liberdade de aceitar ou não aceitar as leis do governo, tudo bem? O que já conquistei na página 31, tem aí, né, a pergunta número 1, sobre a colonização inglesa nas 13 colônias da América, nós iremos responder, ó. Por que a metrópole assumiu posições diferentes em relação ao domínio político das colônias do Norte e do Sul, tá? Aí tá o quê? Que você vai colocar. Por que as colônias, as metrópoles, né, assumiu essas posições diferentes? Porque lá na colônia do Norte eles tinham um pensamento. E na colônia eles tinham outro pensamento. Então a coroa, né, a metrópole, ela tinha que saber diferenciar como ela iria reagir na colônia do Norte e como que ela iria reagir na colônia do Sul. E as leis que eram impostas na colônia do Norte, às vezes não daria certo na colônia do Sul, tá? A B. As colônias do Norte se beneficiaram da negligência salutar inglesa? Sim, tá? Coloca assim. 2. Nesse capítulo foi mencionada a relação entre as ideias de John Locke e o processo de independência das 13 colônias. Então, nós iremos localizar aí nesse caça-palavras, tá? Quais são as palavras-chave que se relacionam com esse tema. Então, nós vamos, eu coloquei para vocês verem que a palavra independência, a palavra, deixa eu ver aqui, rebelião, liberdade, né? Felicidade, iluminismo, coloniais. São as palavras-chave que foram usadas no processo de emancipação dessas 13 colônias. Na página 31 ainda, na questão número 3, vamos lá. Com relação à Guerra dos 7 Anos, assinale a alternativa que mostra o motivo que fez o conflito se estender para a América do Norte.
Bom, você vai assinalar aí que a disputa entre Inglaterra e França pela posse de certas regiões no interior da América do Norte, tá? Bom, espero que vocês, tá, tenham feito aí a correção com muito capricho, ok? E vocês agora irão fazer a pesquisa que se encontra nas páginas 18 e 28. Vocês irão anotar no seu caderno de história, tá? O conteúdo que vocês pesquisarem aí, tá? Ó, um beijinho no coração de cada um de vocês. Façam essa lição aí que eu pedi, tá? A pesquisa. E nós falaremos sobre essa pesquisa nas próximas aulas. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula.